pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? O Congresso norte-americano, através do presidente Mike Johnson, solicitou à Casa Branca para avisar a Polícia Federal que interceda para prender Alexandre de Moraes. Johnson vê com extrema gravidade o avanço com que o Poder Judiciário brasileiro corrompeu as instituições. Em reunião com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Johnson esteve com o chefe de Estado da Casa Branca para solicitar que Alexandre se apresentasse no Congresso dos Estados Unidos para explicar a cooptação de empresas condenadas pela justiça norte-americana por crimes de espionagens. Johnson acredita que Alexandre, caso fosse julgado no Brasil, provavelmente não passaria um dia atrás das grades. A corrupção no Brasil é tanta que fez com que o presidente do Congresso dos Estados Unidos pedisse a extradição de um ministro da Suprema Corte do Brasil. Até o chefão do FBI, que já investigou Moraes, disse que o ministro está envolvido em grandes esquemas ilícitos que seriam suficientes para colocá-lo na cadeia. A influência de Alexandre foi tanta que até o ex-vice-diretor do FBI, que acabou sendo preso por passar informações de investigação relacionada à espionagem de brasileiros que residem nos Estados Unidos, onde essas empresas foram cooptadas por autoridades brasileiras, dos quais serviam de fachada para espionarem brasileiros que residem na América do Norte. Moraes queria informações que pudessem deportar ilegalmente jornalistas que residem na América do Norte e informação passada ao ministro Alexandre de Moraes. Antes do chefe do FBI pegar o safado, foi só a ponta do iceberg e graças a isso descobriram uma conta secreta onde receber dinheiro ilícito de várias pessoas que beneficiaram-se de informações privilegiadas, onde o ex-vice-diretor delatou também que recebeu dinheiro de autoridades do Brasil numa conta secreta em paraíso fiscal. A possibilidade do ex-vice-diretor passar o resto da vida numa cadeia federal, juntamente com bandidos que o próprio FBI colocou lá dentro. Por isso, Alexandre de Moraes está tão apreensivo com relação a esse pedido do Congresso dos Estados Unidos, porque lá a lei funciona. Bandido é tratado como bandido. E diferentemente da suprema vergonha que é a Corte brasileira, a Suprema Corte dos Estados Unidos não vai interferir em decisões do Congresso norte-americano que exige a extradição de Moraes para que possa responder pelos seus crimes na América do Norte. Agentes vieram a público nesta segunda-feira ao revelar que a Polícia Federal foi comprometida após o alto comando da PF se desviar dos valores e princípios da corporação. De acordo com os agentes que estão pedindo demissão ao expor um gravíssimo esquema de corrupção, onde acusaram o diretor-geral de ser um integrante de uma quadrilha atuando juntamente com ninguém menos do que o senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes. Investigadores que estariam sendo ameaçados para que não revelassem um bunker milionário que havia sido capturado, onde seria dinheiro sujo de políticos que recebiam propinas. De acordo com esses agentes, 500 milhões em dinheiro vivo estariam sendo acobertados pelo alto comando da Polícia Federal, fazendo com que aquele esquema do bunker milionário descoberto pela Operação Lava Jato se tornasse fichinha comparado a esse montante em propinas. Os agentes vazaram o plano que surpreendeu a todos e pode sofrer graves consequências ao expor que a cúpula da Polícia Federal, onde até mesmo o diretor recebeu em seu gabinete um membro de uma das maiores facções criminosas do país. Ao revelar que o poderoso ministro não é tão intocável assim quanto todos pensavam, já que está fazendo de tudo para esconder todas as evidências de escândalo de corrupção que fez até os agentes da própria PF questionar o motivo pelo qual o diretor-geral proibiu que revelassem esse bunker milionário. O próprio FBI, também em reunião com a cúpula da PF, questionou a corrupção no Brasil, onde acusou o governo brasileiro e o poder judiciário de facilitar que uma enorme quantidade de dinheiro sujo fossem transportados até paraísos fiscais. Empresas de fachadas que estão sendo acobertadas pela cúpula da PF, onde lavam dinheiro de corrupção dos políticos que estão sendo blindados pelo poder judiciário. Isto porque existe dentro da PF um grupo de investigadores que estariam guardando as 7 chaves documentos dos quais o ministro não conseguiu colocar as mãos, nem mesmo o atual ministro da Justiça que colaborou com o Comando Vermelho, onde teria ordenado que todo documento envolvendo o esquema de corrupção que foi descoberto pela gestão anterior deveria ser destruída. Vários agentes federais consideram o ex-superintendente da PF, Rodrigo Bartolomei, um herói por ter enfrentado esses poderosos e mesmo sofrendo atentado quase perdeu a vida, já que, sob a liderança de Bartolomei, a Polícia Federal tomou bilhões
espiões do crime organizado durante a sua gestão à frente da Superintendência de São Paulo. Nunca na história da instituição, uma equipe formada por agentes de elite deram tanto prejuízo ao tráfico como a equipe de Bartolomei realizou, dando prejuízo inclusive para os ministros, do qual teria solicitado uma quebra de sigilo telemático e bancário, pois Bartolomei suspeitou que membros do Poder Judiciário seriam chefes de quadrilha, dos quais estariam lucrando com vendas de sentenças em apreensões que resultaram em grande quantidade de dinheiro ilícito apreendido. E como todos vimos em primeira mão, a justiça brasileira já determinou a devolução de uma quantia bilionária para lideranças criminosas, no qual se confirma com todas as convicções possíveis que o Poder Judiciário transformou-se numa enorme quadrilha. A deputada Paula Belmonte, uma das poucas parlamentares que vem desafiando o ministro Alexandre de Moraes e mesmo sendo alvo de várias intimidações pelo ministro, já que existem várias denúncias apresentadas pela deputada Paula contra Moraes. Ela foi uma das que denunciou o esquema do ministro que fez com que a Polícia Federal se tornasse uma Stasi para ser usada como bem quiser pela excelência do STF, corroborando a denúncia que o delegado Bartolomei havia realizado ao declarar que tem ministro envolvido em esquema de corrupção, do qual a Polícia Federal estaria blindando, já que hoje em dia, como todos sabemos, o alvo da turma da Stasi é o ex-presidente, cujo crime foi andar de moto e tirar selfie com uma baleia. Enquanto isso, essa organização criminosa que está operando firme e forte conseguiu até cooptar militares das Forças Armadas, apesar dos esforços do Tribunal Militar, que bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes. O STM questionou a atual situação envolvendo militares que receberam propinas para passar informações privilegiadas ao governo federal sobre o chefe do Estado-Maior acusar o governo de pagar propinas a oficiais. O Tribunal Militar sugerindo que no Brasil a tal democracia relativa, operando para beneficiar o ex-presidiário, sendo também revelado um grande esquema para impedir investigações por parte da inteligência do Exército, chefiada pelo general Décio Luiz, alvo de uma tentativa de assassinato. O general Oscar Belmonte, que atualmente é o segundo em comando no Estado-Maior, disse que a Polícia Federal, indo atrás de oficiais de alta patente a mando do ministro Alexandre de Moraes, podem sofrer consequências graves, visto que o general, o chefão do Estado-Maior, não vai aceitar decisões absurdas de ministro do Supremo nas casernas. Aliás, o general Fernando Santana defendeu a autonomia das Forças Armadas ao impor ordem e respeito na força, ao dizer que não irá aceitar decisões que afetam a autonomia do Exército brasileiro. Caso contrário, significaria uma ruptura, apesar de um comandante nomeado pelo ex-presidiário ser um fraco e submisso, ou melhor dizendo, um ladrão que vendeu armas do arsenal de guerra, permanecendo intacto no cargo, onde até os próprios militares subordinados ao comandante Paiva querem o afastamento e até mesmo a prisão desse ladrão. Mesmo com vários processos no Tribunal Militar, Paiva continua no cargo, apesar dos esforços do ministro Lorival Carvalho, relator do processo no Tribunal Militar que acusa o comandante do Exército de desvio de dinheiro e vendas de armas do arsenal de guerra. A deputada Paula Belmonte, que teve a coragem de desafiar o ministro do Supremo ao revelar que Moraes leva uma vida extremamente luxuosa ao manter contas no exterior onde envia dinheiro de propinas. A deputada contou com a ajuda do ex-agente da Polícia Federal, Sanderson, responsável pela investigação de empresários ligados ao ministro, que mais tarde havia dito que lavavam dinheiro para a maior facção do país. A deputada, uma das poucas que não tem medo de bater de frente com a bandidagem lá de Brasília, já foi alvo até mesmo do primeiro comando da capital, que exigiram a morte da deputada, conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, autora de mais de 50 denúncias na PGR, onde acusa as excelências do Poder Judiciário de ameaçar parlamentares que estão empenhados em colocar esses bandidos na cadeia. A deputada, que passou a andar com escolta armada do próprio Exército a pedido de seu pai, o general Oscar Belmonte, já que existe um plano para assassiná-la. O general, que passou a desconfiar até mesmo da própria Polícia Federal após a chegada desse governo de déspotas. Criminosos assumiram a pasta da Justiça, colocando
corporação para servir ordens de uma organização criminosa, onde até mesmo a dama do Comando Vermelho entra pela porta da frente a fim de se reunir com integrantes da Polícia Federal. Paula Belmonte já disse para os brasileiros de bem não terem medo de falar o que pensa. Apesar das perseguições constantes desta facção, o Brasil ainda não virou uma Venezuela. A filha do general do Exército Belmonte, deputada pelo Distrito Federal, conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes, que desde 2019 travou uma verdadeira batalha para colocar o ministro na cadeia. Paula sofreu uma segunda tentativa de assassinato, desta vez em São Paulo, na capital paulista, no dia de ontem, sexta-feira, após ter denunciado que seu aparelho celular havia sido grampeado numa tentativa desesperada do ministro de tentar capturar as evidências que a deputada mantém sobre os crimes de Moraes. Não bastou a Polícia Federal ter revirado a casa da parlamentar a mando da Excelência do Supremo para procurar os documentos que provam sobre o envolvimento do ministro em um dos maiores casos de corrupção que estão sendo abafados pela grande mídia, do qual voltou a receber verbas milionárias do governo federal. O pai da deputada, um general 4 estrelas, que é o segundo em comando do Estado-Maior do Exército, pediu a intervenção da Polícia do Exército para investigar o caso, já que, de acordo com o general, a Polícia Federal foi tomada de assalto por um grupo criminoso que conseguiu aparelhar a instituição. Após o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema para favorecer o ex-detento, um ladrão condenado, a PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos que são provenientes, lógico, de propinas e até mesmo do tráfico. Após a chegada desse governo de bandidos, eles decidiram engavetar as operações que foram responsáveis por capturar bilhões do crime organizado e determinar que os agentes do FBI que estavam participando da mega operação conjunta em 2022 fossem embora do país. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história, que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. Em 2022, a agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil firmaram uma parceria para investigar o envolvimento de grandes cartéis com autoridades brasileiras, visto que o Brasil se transformou num país que protege a criminalidade através do poder executivo e do judiciário, dos quais agem em conjunto para beneficiar facções à volta dos diálogos cabulosos. O STF favoreceu membros de cartéis que atualmente estão expandindo suas operações dentro do Brasil com a ajuda das excelências do Poder Judiciário. Uma das poucas deputadas que tem a coragem para ousar a desafiar o poderoso ministro após ter revelado mais um esquema de corrupção do qual Moraes está sendo acusado. A investigação revelou que o envolvimento de juízes dentro da Suprema Corte em vendas milionárias de habeas corpus é uma realidade que já foi comprovada. Por isso que o Supremo decidiu que a Receita Federal estaria proibida de fiscalizar as contas bancárias das excelências. Existem evidências que ministros movimentam milhões em paraísos fiscais para lavar dinheiro oriundo de propinas. A atuação que o ministro enfrenta sobre desvio de recursos dentro da Suprema Corte é mais um caso que não será investigado pela Polícia Federal, que se encontra totalmente aparelhada pelo Poder Judiciário e o Executivo. Dos poucos delegados de polícia que ousou a enfrentar o ministro, acabou virando alvo da maior organização criminosa do país, após pedir o indiciamento de Moraes na Polícia Federal por ter facilitado um esquema de corrupção. Ao surgirem evidências contra os membros do Poder Judiciário, chamou a atenção da agência norte-americana o fato do crescente número de criminosos internacionais se refugiando no Brasil devido às leis fracas e juízes e políticos corruptos. Christopher Wray, o diretor-geral do FBI, declarou que cartéis estariam levando suas operações para o Brasil
após a entrada de um novo e corrupto governo. Para quem não se lembra, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Torres, foi responsável por chefiar a maior apreensão de bens do tráfico, sob a chefia de Rodrigo Bartolomei. Como chefe da Superintendência da PF de São Paulo, apreendeu mais de 3 bilhões da maior facção do país. A PF, até dezembro do ano passado, tomou mais de meio bilhão somente de políticos corruptos indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, propinas e subornos. Isso fez com que Bartolomei entrasse na lista de alvos da maior organização criminosa do país. Paula Belmonte, que teve a coragem de desafiar o ministro do Supremo ao revelar que Moraes mantém contas no exterior, onde envia dinheiro de propina que recebe de facção. A deputada contou com a ajuda do ex-agente da PF, Sanderson, responsável pela investigação de empresários ligado ao ministro, que mais tarde havia revelado que lavavam dinheiro para a maior facção do país. Isto fez com que o ministro colocasse um alvo nas costas desses dois parlamentares que se reuniram até com o FBI, pois a agência dos Estados Unidos encontrou no Banco da América, que foi recentemente indiciado por lavar dinheiro para cartéis. Mais de 30 milhões ilícitos foi confiscado devido ao dinheiro ser de origem ilícita. A deputada, uma das poucas que não tem medo de bater de frente com a bandidagem de Brasília, já foi alvo até do primeiro comando da capital, que exigiram a morte da deputada. Conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, autora de mais de 50 denúncias na PGR, onde acusou as excelências do Poder Judiciário de ameaçar parlamentares que estão empenhados em colocar esses bandidos de toga numa penitenciária. Paula revelou que após a sua ida para os Estados Unidos, para que pudesse participar da reunião com o chefe do FBI, o diretor-geral Christopher Wray, inclusive senadores norte-americanos Ted Cruz e Dan Sullivan, estão preocupados em relação ao Supremo brasileiro, do qual está sendo alvo de investigações por justamente receberem dinheiro de cartéis. E isso é importantíssimo para as autoridades dos Estados Unidos, pois de acordo com a inteligência norte-americana, o nosso querido Brasil, após a chegada desse governo liderado por um homem que até pouco tempo atrás estava na cadeia, permitiu que 5 chefões do crime organizado internacional adentrassem solo brasileiro, sem notificar os Estados Unidos, já que estão na lista de mais procurados da Interpol e do FBI. A deputada, que passou a andar com escolta armada do próprio exército a pedido de seu pai, o general Belmonte, segunda em comando no Estado-Maior, já que existe um plano para assassiná-la. O general, que passou a desconfiar até mesmo da própria Polícia Federal após a chegada desse governo de déspotas. Criminosos assumiram a pasta da Justiça, colocando a corporação para servir ordens de uma organização criminosa. Paula havia denunciado ao FBI que o ministro do Supremo mandou que grampeasse o aparelho celular da parlamentar, por entender que a deputada poderia ser uma infiltrada do FBI, já que Paula revelou o esquema entre o ministro e criminosos poderosos. Não bastou a Polícia Federal ter revirado a casa de Paula Belmonte a mando da excelência do Supremo para procurar documentos que provassem sobre o envolvimento do ministro em um dos maiores casos de corrupção que estão sendo abafados pela grande mídia, no qual voltou a receber verbas milionárias do governo federal. Após o ministro ter armado um esquema para favorecer o ex-detento, um ladrão condenado, a PF se tornou capachos de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Milhões no exterior, do qual o dinheiro de origem de propina confirma a informação de que os membros do Poder Judiciário recebem muito dinheiro para soltar bandidos. Por isso que o Supremo decidiu que a Receita Federal estaria proibida de fiscalizar as contas bancárias das excelências. Existem evidências que ministros movimentam milhões em paraísos fiscais para lavar dinheiro oriundo de propinas. A acusação que o ministro Moraes enfrenta sobre desvio de recursos dentro da própria Suprema Corte é mais um caso que não será investigado pela Polícia Federal de Flávio Dino, que se encontra totalmente
aparelhada pelo Poder Judiciário e o Executivo. O ex-superintendente da PF de São Paulo, que recentemente expôs um áudio em que um membro da maior organização criminosa do país estaria planejando outro atentado contra o delegado Rodrigo Bartolomei. O áudio foi interceptado dessa vez pelo FBI, que analisou a veracidade do material e constatou que o primeiro comando da capital encomendou a morte do delegado. O maior desafeto de Luiz Inácio, ou melhor dizendo, o terror do ex-presidiário, o delegado Rodrigo Bartolomei, chegou a mandar prender o petista após inúmeras vezes que o ex-presidiário pediu ajuda do Poder Judiciário para esconder as irregularidades em compras de apoio, inclusive teria desviado dinheiro para uma conta secreta no exterior. O delegado que enfrentou o PCC anunciou ainda em 2021 que formou uma equipe composta por agentes de elite para reprimir as atividades da organização criminosa, no qual resultou na apreensão de mais de 3 bilhões do tráfico. Logo com a chegada desse governo de bandidos, ocorreu um atentado sem sucesso da facção que tentou assassinar o delegado, o qual prontamente respondeu com bala para cima dos bandidos. De acordo com Bartolomei, após dar um prejuízo bilionário para o primeiro comando da capital e apreender $500 milhão em dinheiro vivo de corrupção, isto fez com que os políticos corruptos orquestrassem o assassinato do delegado, juntamente com a facção. Não devemos esquecer que foi o delegado Rodrigo Bartolomei que descobriu o esquema de corrupção entre o Poder Judiciário e grandes facções, que foram beneficiados por decisão da Suprema Corte, e também partiu do delegado a ordem para que Luiz Inácio fosse detido, pois há evidências de que houve um esquema criminoso de lavagem de dinheiro que ficou conhecido como a Operação Mão Amiga, o qual o Judiciário beneficiou o ex-presidiário num esquema de lavagem de mais de 70 milhões de reais. Bartolomei, depois que saiu do comando da PF, expôs um grande esquema de corrupção dentro da Polícia Federal, onde o atual governo mandou agentes destruir provas que foram coletadas durante as investigações, que comprovou que empresas de fachada estavam sendo usadas para lavar dinheiro. Uma organização criminosa se apoderou da PF para usar como se fosse sua milícia privada, ao cometer crimes dos quais o delegado apontou até o envolvimento em assassinatos de autoridades, que ousaram a denunciar corrupção no Brasil. O chefe do FBI, o diretor-geral Christopher Wray, está preocupado em relação ao governo que, de acordo com Wray, o governo brasileiro, há relatos conflitantes de que o ex-presidiário teria sido favorecido na sua volta para o poder, e com isso beneficiando facções que estão tendo que ser combatidas nas fronteiras com a presença de agentes de elite do FBI. O diretor-geral havia alertado as autoridades brasileiras de que investigações estariam acontecendo nos Estados Unidos sobre um montante milionário que foi capturado recentemente pela agência norte-americana em paraíso fiscal, do qual seria dinheiro de pagamentos de propinas para políticos do PT. O senador Magno Malta comprou uma briga com o comuna Flávio Dino, após revelar durante a sabatina que o ministro recebeu 74 milhões do Comando Vermelho, citando o delegado Rodrigo Bartolomei, que investigou Dino após ter suspeitado que o ministro de Lula vem sendo financiado pela facção há mais de uma década. O senador também se baseou nas investigações que estão acontecendo nos Estados Unidos sobre os milhões de dólares ilícitos que o ministro transferiu para um banco norte-americano, do qual o FBI ordenou o bloqueio, por se tratar de dinheiro oriundo de propina da facção. O comuna quis dar uma desperta ao tentar sacar o dinheiro através de um assessor que confessou ser membro da facção ao tentar sacar o dinheiro no Banco da América. Ano passado, a PF, sob a liderança de Rodrigo Bartolomei, descobriu que Dino empregava em seu gabinete membros da facção. Ao pedir um mandado de apreensão dos assessores, o Supremo passou por cima do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia concedido, por se tratar de claras evidências de que o ministro emprega em seu gabinete membros da facção. E estando nas dependências do Supremo Tribunal Federal, não será diferente. Um dos motivos que levou as maiores facções do país a colocar um alvo no delegado Rodrigo Bartolomei, onde revelou um grande esquema que os ministros mantêm com facções criminosas. A operação que o delegado comandou foi anulada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que tenha entrado para a história da PF, onde deram um prejuízo de
3 bilhões para a maior facção do país. Hoje a Polícia Federal recebe ordens para devolver os bens apreendidos dos traficantes sob ameaças de ministros do Supremo. O próprio FBI chegou a participar de reunião com o diretor-geral da Polícia Federal para que fosse esclarecido esse grande número de dinheiro ilícito que voltou para as mãos de grandes lideranças do crime organizado, onde acusou principalmente os ministros do Supremo de estarem participando de um grande esquema que liberou mais de 1,5 bilhão apreendido durante as operações que bateram recordes no ano passado. Nunca na história da instituição uma equipe formada por agentes de elite deram tanto prejuízo ao tráfico como a equipe de Rodrigo Bartolomei realizou nos últimos 4 anos. Após capturar 500 milhão somente oriundo de corrupção, foi a gota d'água para os poderosos considerarem que o delegado deveria desaparecer, já que sem dúvida os ministros do Supremo estavam com medo do grande sucesso que foi as operações de Bartolomei. Isso explicaria muita coisa, pois com a volta ao poder de um ex-presidiário ladrão condenado, voltou a roubalheira de sempre, pois o delegado deu prejuízo inclusive para os ministros, do qual teria solicitado uma quebra de sigilo telemático bancário das próprias excelências do Poder Judiciário, pois Bartolomei suspeitou que membros da Suprema Corte estavam por trás beneficiando criminosos poderosos, e comprovadamente os ministros estavam, já que receberam propinas para favorecer membros de facção. E toda a investigação foi anulada por ordem de Flávio Dino, que rebaixou a PF para se tornar isso que estamos vendo, uma espécie de capachos de bandidos. O comuna Dino, depois de ter sido alvo de diversas investigações pela maior agência de investigação do mundo, o FBI, pois de acordo com o diretor-geral da agência, chegaram ao núcleo da investigação que apontou que autoridades brasileiras do alto escalão da justiça transferiram milhões para um banco dos Estados Unidos, no qual o FBI pediu bloqueio por se tratar de dinheiro ilícito. Logo com a chegada desse governo de bandidos, privilegiando a criminalidade, pois de acordo com o próprio FBI, que acusa o governo do ex-presidiário de ser integrante de uma quadrilha, que soltou mais de 5 chefões de facção que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos em menos de um ano. De acordo com a agência, Flávio Dino se tornou uma ameaça de altíssima periculosidade com envolvimento com facção. Um advogado do Comando Vermelho, preso em 2022, delatou após entregar milhões em dinheiro vivo para um dos assessores de Dino, que também foi preso devido a ser um dos integrantes da facção.